Fala galera, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo da unidade 7. A gente vai falar sobre danças populares. Só lembrando então, na aula passada a gente conversou sobre o histórico e as regras do futsal e na nossa aula de hoje especificamente vamos falar sobre danças populares. Primeiro de tudo, antes da gente começar a falar das danças, efetivamente, a gente precisa definir o que é uma cultura popular. Então, há muitos debates sobre a cultura popular, né? E o que é a cultura popular erudita, né? Qual a relação entre elas, para vocês entenderem. Então, a ideia de que a cultura popular é mais ligada ao povo erudito e à própria elite, né? Foi construída depois do período do Renascimento. Até então, não havia essa diferença entre as culturas populares e a cultura popular erudita. Então é importante a gente ressaltar que muitos elementos da cultura erudita são construídos com base nas manifestações culturais populares existentes. Por exemplo, a dança, a ginástica são alguns desses exemplos. Muitas danças de salão, então, foram criadas com base nas danças populares. E a ginástica, ela teve a sua origem em si nas manifestações corporais dos artistas circenses, né, na Idade Média. Então, portanto, há uma relação muito importante entre as duas expressões culturais, a erudita e a expressão cultural popular. Mesmo que elas se pareçam algo muito distantes, né? Então, uma das definições de cultura popular afirma que ela é composta então, por tudo aquilo que é produzido pelo povo. Ou seja, engloba a moda, a música, a alimentação, hábitos do cotidiano, entre outras. Outras definições, então, associa a cultura popular a tudo o que é consumido pelo povo. Ou seja, o que indica a influência da mídia, a relação da população em geral, como objetos culturais, entre outros. Então, com isso, a gente chega a mais um conceito, né? E que podemos chamar de cultura de massa, cultura popular mesmo, né? Mas, portanto, para compreender o que é uma cultura popular, é preciso entender que vivemos em uma sociedade que transforma a cultura em mercadoria. Um exemplo muito claro é a música. Né? A gente transforma muitas vezes a música numa mercadoria. Muitas vezes a gente deixa de construir algo mais popular ou algo com um pouquinho mais de conteúdo para construir algo que seja de consumo mais rápido das pessoas. O que seria esse consumo mais rápido? Seriam as músicas que caem no gosto da população assim, em curto prazo. E você pode ver que as músicas elas têm uma duração um pouco menor, porque ela atinge um certo nicho, um certo público por um determinado tempo. Um exemplo bem claro, né? Uma música, aquela do MC Bin Laden, se eu não me engano, né? O Tá Tranquilo, Tá Favorável. Ela foi um boom por um período. Hoje em dia a gente já não escuta ela com tanta frequência, as pessoas escutam, etc. Mas ela não é com tanta frequência como foi na época que ela surgiu. Então isso é um exemplo de cultura de massa, né? Muito acelerada. Então, por exemplo, assim como nos estilos da música, né, ela começa a fazer um sucesso, a mídia divulga muito rápido isso, com outros já possam ganhar dinheiro e etc, e ponto, ela acaba. Que foi o exemplo que eu dei dessa aí, uma, né, das músicas, entre outras. Então, a cultura popular, ela vai além daquilo que é divulgado nos meios de comunicação e nas redes sociais, por exemplo. Ela, ao contrário do que a gente possa perceber, não é algo antigo ou ultrapassado, pois ela carrega a história, né, de um povo e ao mesmo tempo que vai se adaptando às novas gerações. Por isso a gente chama de uma cultura popular. E quando a gente fala de danças populares, então com base no entendimento do que é a cultura popular, é tudo aquilo que é produzido pelo povo, né, bem como é consumido por ele mesmo. Então é possível definir as danças populares como formas de expressão de uma cultura, pois
por meio dessas danças, são transmitidos valores, crenças, sentimentos, relações do cotidiano daquela clientela, daquele povo. Por isso, então, ao a gente estudar as danças populares, não basta a gente apenas reproduzir os movimentos. É importante compreender a história que tem daquele movimento, né? As razões de suas transformações e o que significa para cada grupo social aquele estilo de dança. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho das danças populares que representam culturas e locais, né, que fazem parte do nosso acervo cultural aqui do Brasil, como o fandango paranaense, a quadrilha, a dança indígena e a cigana. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o fandango paranaense. Então, assim como as demais manifestações da cultura popular, o fandango ele é cercado das histórias que explicam o seu surgimento, né? Então essa dança, ela faz parte das culturas da região do Sul e Sudeste. Cada uma das suas características próprias, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho do fandango dançado na região litorânea aqui do Paraná. Então, o que é? O fandango, ele é o fruto do processo de migratório, né? E das misturas das diversas peculiaridades, né? Trazidas para o nosso estado aqui desde o século XVIII. Então a gente pode constatar que isso nas influências que recebeu há traços das danças espanholas, portuguesas, danças indígenas, né? O carijó, e daí então houve a construção da população da zona rural paranaense. Então, com as transformações culturais sofridas aqui no Paraná, em função das novas culturas europeias, que se fortaleceram cada vez mais nesse período aqui no estado, o fandango chegou a ser proibido por ser considerado prejudicial aos bons costumes, para vocês terem uma ideia. Então, com o passar do tempo, então, a dança foi superando essa proibição, né, e sendo realizada apenas em locais determinados e em festas específicas, como casamentos e batizados. Já na zona rural, então, as festas, né, de fandango aconteciam de acordo com o calendário da agricultura. Ou seja, o fandango ele é executado pelas marcas, né, que são as coreografias, músicas e dinâmicas dançadas nos bailes. Então, o nome das marcas, como Anu, Andorinha, Cana Verde, Marinheiro, e as letras das canções, então elas faziam alusão ao cotidiano e à cultura do povo daquela região, para vocês terem uma ideia. Então a música executada por instrumentos de corda, como a rabeca, e também pelas batidas de palmas e dos tamancos de madeira utilizados pelos homens, né, os saltos, etc. O fandango paranaense ele ficou esquecido por um bom tempo, né? Porém, como essa dança e todos os elementos que a cercam, né, a história em si que a cerca, é um importante elemento cultural paranaense, característica paranaense, que vem sendo resgatada, né, por grupos das cidades litorâneas, aqui como de Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba. Então o fandango é uma dança característica muito da região sul aqui, principalmente do estado do Paraná, como eu já disse, que foi um estilo, né, que veio trazido pelos espanhóis no início do século XVIII, e dentro disso ela foi se adaptando à nossa realidade que vivia a população naquele momento, né, ao ambiente, etc. Então foi se caracterizando com as peculiaridades do nosso estado. E agora, então, a gente começa a falar um pouquinho sobre a quadrilha, né? Então, as danças populares, elas demonstram uma capacidade criativa do povo muito grande. Um exemplo é a quadrilha, que é a relação entre cultura popular e a erudita, né? Onde eles se juntam efetivamente. Então, ao longo da história dessa dança, ela transitou das regiões rurais da França e da Inglaterra para as cortes europeias, para vocês terem uma ideia. Então, sendo considerada uma dança de elite. Quando trazida para o Brasil, então, pela família real, foi apropriada e transformada pela população.
Então a quadrilha é uma dança que faz parte das festas juninas em todo o país, mas tem uma importância especial no Nordeste, onde recebeu influências da cultura religiosa, né? Na culinária, a artística da região e por aí vai. Então os passos da coreografia que eram falados em francês foram incorporados à forma de falar do nosso povo, que criou novas palavras, né? Como anarrié, né? Anarrié, que em francês, né, era désiré, que significa atrás, o balancé, que significa balançar, ou o balanço, né? Então foram traduzidas para a nossa realidade do nosso país. Então, nas festas juninas, então, passaram a se relacionar como a religiosidade, pela influência das igrejas, né, católicas naquele período, que via a festa popular uma maneira de atrair as pessoas, né? Então, por isso, até hoje, essas festas homenageiam santos católicos, como São João, Santo Antônio, São Pedro, entre outros. E com o passar do tempo, então, muitas pessoas passaram a comemorar as festas juninas mesmo sem compartilhar a religiosidade, né? Aproveitando as festas apenas como um elemento de diversão, né? Então, hoje em dia, as festas juninas são muito tradicionais no Brasil inteiro, mas apenas para alguns ainda, né? Deixando de lado um pouco esse momento de religiosidade que existia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as danças indígenas, né? Que a cultura, o que é? A cultura indígena, com os seus rituais, danças, costumes, idiomas e tradição, então, ela está incorporada no nosso cotidiano. Porém, ainda é um pouco conhecida e continua cercada de preconceito e estereótipos, né? Frutos do período de colonização e do processo de exploração das terras indígenas. Então, assim como as demais danças populares, muitas delas com influência indígena, as danças praticadas pelos diversos grupos indígenas, elas estão ligadas aos elementos cotidianos, das guerras, da natureza e das divindades. Então a gente tem a dança como uma grande importância para os indígenas, né? Porque ela faz parte de cerimônias, festas e rituais, entre outros. Então a gente pode caracterizar que as danças indígenas elas podem ser executadas por um único indivíduo ou em grupo, para vocês terem uma ideia. Mas dificilmente elas são dançadas em pares. Elas são dançadas sozinhas ou por um grande grupo. Em alguns povos, então, são exclusivas dos pajés, né, ou dos guerreiros da aldeia. Então, existem danças específicas para esses públicos, né? E as mulheres geralmente não participam. Então, cada grupo tem o seu próprio adorno, né, que seria a sua vestimenta, etc. E o ritmo é marcado pelo canto e por instrumentos musicais, como os chocalhos. Um exemplo de dança cultural indígena é realizada pelo Pataxó, né, que vivem na Bahia e em Minas Gerais, que é um ritual realizado há muito tempo por esse povo, hoje denominado as diversas festas que são realizadas na aldeia, como danças de apresentações coreográficas, né, e com outros significados próprios, né? Então, a cultura indígena ainda, hoje em dia, ainda ela se caracteriza muito por isso, né? As danças de culto à colheita, aos deuses, aos guerreiros, à chuva, ao ar, enfim, eles têm um objetivo para a realização das danças, né? E a gente fala um pouco agora da ciranda, né? O que é a ciranda? Então, apesar de fazer parte das brincadeiras infantis, a ciranda é uma dança de adultos, né? Muito conhecida no Nordeste, especialmente no estado do Pernambuco. A origem dessa dança, tipicamente brasileira, ela está relacionada à cultura europeia também, né? Seu nome apresenta algumas versões distintas, né? A palavra zaranda, que vem do espanhol, que dá nome ao instrumento
para peneirar farinha, para vocês terem ideia. Entre outros jargões, outras palavras que existem. Então, inicialmente, a ciranda ela era praticada por trabalhadores rurais, pescadores e operários da construção. E ao contrário de outras danças populares, não apresentava relação com divindade, né, a santos, a cultuação a algo religioso. Eram dançadas nos finais de semana à noite, normalmente na praia, como forma apenas de lazer, né? Então a música ela é tocada pelo contramestre, né? Que se chama, né? Quem toca esse estilo de música, que utiliza o bumbo, a caixa de zabumba, né? E os instrumentos de sopro e sanfona também podem compor a ciranda. A partir da década de 60, então, a ciranda saiu da zona rural e passou a ser praticada também nos espaços urbanos, né? Era dançada em clubes, salões e locais turísticos, né? Principalmente em Recife, alterando, então, portanto, o público e os participantes. Com isso, então, as músicas, as coreografias e os instrumentos da dança, que no início eram simples e sem padrões predominados, né, foram sendo modificados por causa da realidade e do local que aconteciam essas danças. Então, essa relação entre a expansão da dança popular e a manutenção das origens, ou seja, é a junção do tradicional com o novo, né, onde os elementos se compõem. A cultura popular, que é aquela raiz que veio trazida, com a atualização que vem acontecendo com o passar do tempo, né? Então, a coreografia presente na ciranda é de fácil aprendizagem de todos, elas podem, e todos podem participar. A dança é realizada em círculo, né? Os participantes ficam de mãos dadas, as pessoas acompanham o ritmo do instrumento de percussão, as batidas e por aí vai. Então é importante, né, vocês entenderem. A ciranda também é muito utilizada nas festas juninas, né, pelos adultos, etc. Mas hoje em dia são mais utilizadas pelas crianças, como atividades recreativas, lúdicas, etc. Mas, como eu já comentei, ela é tradicionalmente uma dança de adultos. Tranquilos? Então hoje a gente fecha um pouquinho sobre as danças populares. Então o que são as danças populares? São danças que foram trazidas, né, pelo povo, realizado pela massa, mas também é uma característica que não é porque é popular, é uma dança antiga, né? As culturas populares, as danças populares, os jogos populares, brincadeiras populares, enfim, elas acontecem ao longo dos anos e mediante a evolução da espécie, a evolução que vem acontecendo em nossa sociedade, essas culturas, essas danças populares, entre outras culturas populares, também acontecem a sua transformação. Beleza? Galera, não esqueçam de responder o formulário que está aqui embaixo, certo? Sobre o nosso conteúdo de futsal e danças populares, tranquilo? Então, aqui embaixo é só clicar no linkzinho que está na descrição que você já vai poder fazer o formulário. Tranquilos? Então, galera, na nossa próxima aula a gente já começa o conteúdo da unidade 8 para encerrar efetivamente o ano daí. Beleza? Então, espero que todos fiquem bem, espero que tenham gostado também do conteúdo. Um grande abraço forte a todos e até mais.